Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, o canal do Mestre Filho William Cruz. E esse canal tem uma proposta um pouco diferente, porque é o único canal que você vai ver apenas informações sobre a defesa francesa. Então, se você quer jogar melhor essa abertura, se você quer entender os conceitos, se você quer ver as partidas modelo das principais variantes, você está no lugar certo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar partidas do torneio Sesc Cariobá, que aconteceu aqui no estado do Paraná, um torneio muito forte, com muitos grandes mestres, vencido pelo grande mestre Renato Quintiliano. E neste vídeo eu selecionei as principais partidas deste evento na defesa francesa e a gente vai estar analisando junto aqui, trocando ideias para que você entenda o que os nossos enxadristas aqui do Brasil e da América do Sul acertaram e erraram nesta abertura tão interessante. Então, se você gostou disso, se você tem interesse nessa abertura, eu peço já que você se inscreva no canal para que você compartilhe este vídeo, deixe o seu like, porque assim você vai ser avisado, será notificado sempre que eu postar um conteúdo novo para você sobre a defesa francesa e não vai perder nada, vai estar sempre atualizado de tudo. Então, começando aqui pela partida do grande mestre Neures Delgado, enxadrista cubano que representa o Paraguai e que mora no Brasil, em Blumenau, se não me falha a memória. Jogou contra o Iago Santiago de Moro, outro grande mestre brasileiro do Recife, né? Então, foi uma defesa francesa. O Iago, o Neures jogou cavalo D2, eu também já joguei com Neures de pretos essa variante. Então, C5 aqui é o lance principal mesmo. E por D5, dama por D5, cavalo F3, C por D4 e bispo C4. Isso daqui é muito teórico, é muito interessante. E aqui as pretas têm algumas opções, como dama D8, dama C5 e o lance que o Iago jogou, que é dama D6. Este dama D6 é um lance que está sugerido pelo Guiri no seu curso sobre a defesa francesa. Então, talvez seja por este motivo que o Iago preferiu essa ideia. A partida continuou com cavalo E4, que é o lance crítico, porque a ideia de dama D6 é que contra cavalo E4 eu posso jogar dama P4 cheque, tentando aqui descoordenar um pouco as peças brancas, porque ele vai jogar cavalo FD2 e agora o bispo de C1 vai ter um pouco de dificuldades de ser desenvolvido, né? Então, o Iago aqui fez um lance cavalo H6. Esse lance para mim eu não conhecia, é um lance assim um pouco... Acho que até pode ser jogado, porque tem a ideia de um cavalo F5 em algum momento, defendendo o peão de D4, mas não é o lance principal. O lance principal aqui segue sendo cavalo F6, né? Cavalo F6 é o principal, e a partida aqui poderia seguir, por exemplo, o que tem lá no curso do Guiri, né? Aqui poderia seguir com cavalo por F6, peão por roque e bispo D7, né? Essa seria uma continuação tranquila para as negras. E a linha mais crítica, que é a linha com C3, que é um lance que o Neures joga daqui a pouco. E agora a peão por, dama A5. E agora sim, cavalo por, peão por, roque, bispo D7, cavalo E4, bispo E7, bispo F4, e segue aqui com o branco com um pouquinho de compensação pelas casas pretas aqui, pelo peão a menos, né? Então as brancas têm um peão a menos, porém tem compensação. Se essa compensação é suficiente ou não, isso não está muito claro, até porque a posição aqui é bem confusa. Mas, esquecendo um pouco a parte aqui teórica, né, o Iago fez este lance, cavalo H6, que para mim é uma novidade teórica. Eu não encontrei partidas com este lance. A partida seguiu com C3, que é um lance temático. A ideia é acelerar o desenvolvimento das brancas, né? Então, por exemplo, D por C3, B por C3, pode estar rolando aí um torre B1 mais fácil, o bispo pode ser mais rápido também. Então aqui o Iago jogou dama B6, e agora o Neures fez um lance malandro, que é bispo B3. Então, qual que é a ideia desse bispo B3? A ideia é jogar cavalo C4 e, eventualmente, jogar um bispo por H6, lá dobrando os peões, né? Então, sinalizando aqui para você, a ideia é cavalo C4, atacou a dama, e aí o bispo pode tentar
dobrar os peões aqui, né? O bispo por H6, G por H6. E outro detalhe importante é que os cavalos podem estar entrando tanto em D6 quanto em F6, criando problemas aqui contra o rei das pretas. Então aqui o Iago cometeu um erro decisivo já, então estamos no lance 10 ainda, né? E aqui ele já cometeu um erro que praticamente foi decisivo. O lance correto aqui era cavalo F5. Esse seria um lance natural dessa posição. Mas ele jogou bispo E7, que acaba levando aqui alguns golpes, né? Então cavalo C4, dama D8, bispo por H6, G por H6, e aqui as brancas jogam e ganham. Então se você quiser parar esse vídeo, analisar essa posição e depois voltar, é uma ótima forma de treinar o cálculo, né? Então vou dar uma pausazinha aqui para você, caso queira continuar. Então, nesta posição, o lance ganhador é cavalo D6 exclama. Cavalo D6 é um lance. Ué, mas não está perdendo uma peça? Sim, mas a questão é que após bispo por D6, as brancas podem jogar dama por D4. E agora eu ataco a torre, eu ataco o bispo. Então, o rei aqui vai estar em problemas graves, né? E, por exemplo, um lance como o roque, ele estaria perdendo para cavalo F6, rei H8 e bispo C2 exclama, porque agora eu estou ameaçando dama D3 mata, né? Por exemplo, cavalo C6, dama D3, rei, cavalo cheque e cheque mate no próximo, né? Porque o rei tem que descer e mate no próximo. Então, essa seria uma forma que as brancas estariam vencendo a partida, né? Então, realmente é muito forte esse cavalo CD6. Mas, curiosamente, o Neuris não prestou atenção nisso, não viu toda essa sequência e jogou dama H5. Um lance duvidoso, apesar de que, ainda assim, a posição é muito boa para as brancas, que estão com vantagem de desenvolvimento e o rei vai estar mais seguro, né? Então, roque, partida seguiu com roque também, dama D5, uma boa tentativa do Iago tentar trocar as damas aqui numa posição dando um garfo, né? Então óbvio que o Neuris simplesmente voltou e agora tem todos os descobertos do mundo aqui com o cavalo, né? Cavalo D6, cavalo D6, então ele tirou a dama para F5, torre por D4, e agora uma das ideias é tentar passar essa torre, né? Mas cavalo C6 voltou e rei H8. Então o problema da posição do preto é que a casa D6 está muito fraca e está bastante difícil de fazer esse bispo jogar, porque um lance como E5, bispo F, ainda é algo que não está tão perto de acontecer, né? Então G3, um lance tranquilo, e aqui cavalo D6, ocupando a casa, né? Lembrando que o bispo C2 também é um lance que sempre está incomodando. Então a posição aqui já é um pouco desesperada para as negras, né? Então B5 é um lance já de desespero, porque o Iago sabe que a abertura não deu certo, né? Então uma ideia seria jogar, por exemplo, o bispo por D6, cavalo por D6 e E5, tentando livrar o bispo, né? Mas é fato que após bispo C2 a posição ainda continua sendo triste aqui para as pretas, né? De qualquer forma, a partida seguiu com B5, cavalo E5, cavalo por, dama por, rei G8 e dama por B5, e aqui o branco ganha um peão. Torre D8, bispo C2, dama cheque, F4, trocaram-se as damas, bispo D7, voltou, torre, cavalo F5, não é legal, cavalo D6, torre, bispo, passando aqui mais rápido, porque essa parte aqui não é tão relevante, e aqui sim, aqui é um momento que o Neuris jogou muito bem, na minha opinião, porque um lance natural, que seria cavalo por F7,
poderia aqui tá levando aqui, por exemplo, rei por, torre por D7, rei, peão por, e aqui entraríamos no final, que o branco tem 2 peões a mais, né? Mas é bispo de cores opostas, então pode ser que o preto tenha alguma esperança aqui, ou no mínimo vai dar algum trabalho ganhar esse final, né? Então, o Neuris, eu acredito que ele tenha cogitado bastante jogar esse cavalo por F7 nessa posição, mas vendo isso, ele tomou a decisão correta, na minha opinião, que é cavalo C4, atacou a torre. E aí a torre volta, cavalo E5, mantendo aqui a pressão, mantendo os temas em F7, ou seja, jogou de forma bem inteligente, na minha opinião. Então, foi peão por F5 e agora bispo D5, torre, voltou lá. E aqui está caindo, né, o bispo de D7, então o bispo A4, torre D4, torre B4 e bispo C4, e aqui as brancas acabaram abandonando, as pretas acabaram abandonando, porque a ameaça é peão por peão. E se ele tira a torre, o bispo acaba caindo igual. Em alguma variante assim, por exemplo, cai o bispo lá. Então, uma vitória bem convincente do Neuris aqui, que aparentemente pegou o Iago um pouco desprevenido aqui nessa variante. Eu não sei se o Iago, o que ele preparou ou não, né? Mas a verdade é que a abertura deu muito errado aqui para as pretas, né? Eu não sei se o Iago não esperava o cavalo 4, porque a forma que ele jogou aqui com o cavalo H6 e depois levou aqui esse bispo E7, um lance que ele fez que é um pouco irresponsável, né? Porque aqui já está praticamente perdendo a partida com o cavalo cheque, né? Então foi um desastre aqui de abertura para as pretas. Depois o Neuris acabou não vendo o golpe, o lance vencedor, mas mesmo assim conseguiu uma posição melhor, né, e desenvolveu essa vantagem muito bem ao longo da partida. E aí, curiosamente, um pouco depois o Iago jogou contra a Carolina Luján, da Argentina, a mesma posição, né, da partida com o Neuris. Mas, nesta partida, o Iago provavelmente analisou os seus erros da partida anterior e jogou num nível bem superior. Então, foi a mesma variante aqui, né? Cavalo E4, dama cheque, cavalo D2. E aí, cavalo F6. O Iago jogou com cavalo F6 e não com cavalo H6. E cavalo F6 é o melhor lance mesmo, né? Então, C3, peão por, e igual o Neuris fez. Dama A5, a dama está melhor colocada em A5, porque mantém uma pressão no peão de C3. A partida seguiu com cavalo por F6, G por F6 e roque, né? Então aqui, bispo D7 é o lance correto, o lance sugerido pelo Guiri. Então, os dois enxadristas aqui parecem que estavam por dentro do que estava acontecendo. E aí, cavalo E4, bispo E7. E aqui, dama F3, esse é um momento crítico, porque no curso do Guiri, o lance recomendado é, por exemplo, o bispo F4, bispo C6, e aí esta variante que eu mostrei agora há pouco. Então, essa seria a recomendação do Guiri, aí, de acordo com os seus supercomputadores. Mas a Carolina jogou um lance que me parece extremamente natural, que é cavalo F6, ameaça o peão. Também ameaça algum golpe lá em B5, em B7, né? Então, por exemplo, por que será que ela ficou com medo de um bispo F4? Talvez um E5. O E5 é um lance muito ruim porque leva a dama H, né? E aí tem uma pressão em F7, não pode capturar o bispo porque a dama está cravada. Então, bispo F4, que é o lance correto. Mas dama F3. E agora, o lance crítico aqui, o melhor lance é F5 mesmo. F5 é a jogada correta. E, por exemplo, o cavalo G5. Podemos jogar H6 sem nenhum problema. Porque após dama H5, as pretas praticamente ganham aqui com bispo por G5, bispo por G5 e F4. E agora é o preto que usa a cravada ao seu favor, né? Então, bem interessante essa variante.
A partida aqui seguiu, então, só uma coisa que eu pensei agora, até pôr o computador para me ajudar aqui. E se ele jogar H4, por exemplo, dama E5, defendeu a torre, e a torre E1, aí H por G5, claro, porque aí a torre atacou a dama. Né? Tá. Então surgiu essa dúvida agora, mas eu já consegui ver. Então aqui foi dama F3, o Iago não jogou F5, que é o melhor lance, mas jogou um lance também que é aceitável, que foi bispo C6, né? Porque após cavalo por bispo por dama por e torre G8, ele tem algum contra-ataque lá em G2. Né? F3, cavalo D7. Claro, com lance como dama C5 não é bom, porque eu estou levando um bispo A3 aqui com um ataque de mate em A7. Né? Então ganhar essa peça não é possível. Né? Também tem dama D4, mas rei H1 parece melhor. Aí cavalo D7, dama H4, dama E5. Cavalo E5. Um pouco mais fino seria dama C3 primeiro, porque aí praticamente obriga o torre B1. Mas seguiu o cavalo E5, bispo E2, dama por C3, torre B1, e aqui bispo por F3. E as pretas aqui têm vantagem decisiva, né, com seus dois peões. Aqui não há compensação suficiente para as brancas. A Carolina até lutou bastante aqui, mas a verdade é que o Iago bem poderia ter jogado um lance ou outro que não foi tão preciso, mas de modo geral ele conduziu bem aqui a posição e ganhou aqui avançando os peões, né, sem maiores contra-jogo, sem maior contra-jogo para as brancas. Estou passando rápido aqui. Trocou o peão D pelo DA. E depois vai melhorando. Ela sacrificou e aí caiu o bispo. Enfim, e assim terminou a partida. Eu passei os últimos lances aí rápido, né? Porque para mim o momento crítico da partida mesmo é essa questão teórica, né? Que a Carolina jogou esse dama F3, que mostrou-se não ser um lance superior a bispo F4 nessa posição, que é a recomendação do Guile, né? Dama F3, tanto o lance que o Iago fez, bispo C6, como até mesmo F5, deu uma boa posição para as pretas. Também é legal de ver, né, como o Iago corrigiu rápido aí seu jogo ainda durante o torneio, após uma derrota até certo ponto melancólica para o Neudes ali, sem muita resistência. Algumas rodadas depois ele jogou com a Carolina, já mostrando a sua força, um nível bem melhor, jogando um xadrez bem mais consistente. E a última partida que eu gostaria de mostrar aqui do torneio em Kiowa, uma partida que as brancas ganharam. E ela tem um significado bem relevante, porque o Edgar Rodrigues, o mestre FIDE, ele que meu colega de equipe aqui em São José dos Pinhais, né, a gente está no mesmo time, e ele conseguiu fazer sua norma de mestre internacional no torneio de Kiowa, né, ficando na terceira colocação, um resultado realmente muito importante. E aqui eu selecionei a partida até como uma homenagem ao Edgar, partida que ele ganhou do Pablo Ismael Acosta, de 2.449, que foi numa defesa francesa. Então, como esse é um canal de francesa, a gente lamenta um pouco quando vê a francesa perder, mas neste caso foi por um bom motivo. Então, a partida foi aqui essa linha do cavalo C3, cavalo E2, que é uma linha que o Edgar joga, né? Então C5, C3, cavalo e F4. Né? Aqui até dei uma olhadinha no livro do Moskalenko, o lance mais popular é dama B6, mas o Pablo Acosta jogou bispo E7, que tá ok também, cavalo F3, F6. Então aqui a partida, na verdade, ela sai assim, ela desvia dos caminhos principais da teoria com certa rapidez aqui, né? Então tem muito pouco ou quase nenhuma partida jogada exatamente nessa ordem de lance, embora
a estrutura de peões aqui seja algo meio standard, né? Algo padrão em muitas partidas. Aqui o Edgar jogou H4. Eu imagino que ele esteja preocupado com algum G5 eventualmente em algum momento, como também quer passar a torre para H e G, né? Então seguiu com H4, A4, um lance temático também, para tentar dominar as casas C4 e B3 aqui, né? Então esse é um lance que reforça aqui a estrutura. Torre H3, cavalo D6, DC5, bispo C5, cavalo ED4, dama E7, bispo E3, cavalo A5, cavalo D2, bispo. Então, a partida vai se desenvolvendo aqui naturalmente. O Edgar acha um lance bom, cavalo E4, né? Porque se D por E4, a dama captura em C5, e aí o branco está bem. E se capturar em H5, obviamente, se cavalo F6 e cavalo por ganha um peão. Né? Então esse cavalo E4 aqui, um golpezinho tático do Edgar bem legal. Então já aí jogou bispo E7, cavalo G3, cavalo C4, bispo C1. De qualquer forma, eu ainda prefiro a posição das pretas aqui, porque a torre em H3, o cavalo em G3, não me parece que o preto ficou bem coordenado aqui, que o branco ficou bem coordenado aqui. E o preto tem casas importantes, como C4, B3, tem uma debilidade aqui. Mas dama por, cavalo por, e aqui ele jogou esse E5, né? Talvez debilite a casa F5, mas também é difícil criticar esse lance. Ok, cavalo F5, cavalo B3, bispo C4, DC4, torre B1, torre G8, torre G3, torre G6, cavalo por, rei por, torre por, peão por, cavalo G3. E é essa posição, uma posição crítica aqui para mim, né? Porque o resultado da abertura foi positivo para as pretas, né? Porque as pretas estão melhores posicionadas aqui e o branco tem que justificar um pouco o que está fazendo, né? E aqui ele acabou, daqui em diante, o preto acabou jogando muito mal. Então, mesmo conseguindo uma posição boa na abertura, as pretas aqui, felizmente, né, para o Edgar, para a gente aqui, de modo geral, que estava torcendo para ele, as pretas não jogaram tão bem daqui em diante, né, e por isso acabaram perdendo. Por exemplo, nesta posição, lance com B por F4, bispo por F4 e torre H8, eu já não sei muito bem como é que ele vai, o que ele vai fazer com esse peão de H aqui, né? E aí vai ter que defender um finalzinho com um peão a menos. Lembrando que tem os bispos F5 chegando, se o cavalo sair, ou seja, tá difícil aqui pro branco, né? Mas, felizmente, o adversário jogou o cavalo C5, não quis ganhar o peão de H. E aí, após algumas decisões estranhas aqui, né? O branco foi se organizando, por exemplo, numa posição como essa, né? Poderia trocar os cavalos e jogar um torre F7, já meio para empatar, né? Era uma alternativa. Cavalo C1 também achei um lance um pouco estranho. Mas a partida vai se desenvolvendo aqui. E a verdade é que esta é uma posição que já está ficando bom para o branco, né? E aqui o erro crítico, porque provavelmente deveria ter capturado, B5, e aí, por exemplo, contra rei G3, um cavalo C7, para levar o cavalo para D5 e, eventualmente, tentar buscar o avanço do peão de E, né? Mas ele jogou torre H5, que é um lance que de uma aparência ruim, porque acabou levando o cavalo F7 check, rei, e aí cavalo H8, e aqui ferrou, porque estou ameaçando ganhar o peão de G6, provavelmente não vai defender, e se jogar G5, o branco ganha com H5, porque esse peão de H é imparável. Então aqui já abandonou, enfim, se captura e avança nos próximos.
Também é importante reparar como as pretas mataram aqui o próprio bispo, né? Com esse avanço D4 aqui, o bispo não volta. Então, uma vitória muito legal aqui do Edgar. Sofreu um pouquinho na abertura, mas depois conseguiu dar a volta por cima e ganhar a partida aqui de forma bem legal no meio jogo, né? Então, essas foram aí, na minha opinião, as 3 melhores partidas na defesa francesa. Tem ali o lado teórico, né? Que o Iago, eu creio que ele aprendeu ali a variante no meio do torneio, e essa partida do Edgar, que do lado da defesa francesa a abertura acabou dando certo para as pretas, mas aí o Edgar mostrou porque fez sua norma com o seu melhor xadrez no meio jogo. Então, pessoal, agradeço por ter ficado comigo aqui até o final deste vídeo. Lembrando que se você quer saber mais sobre a defesa francesa, se você tem interesse em saber, conhecer as principais variantes, entender como é que joga, tanto contra cavalo D2, contra a variante das trocas, variante do avanço, cavalo C3, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu curso de defesa francesa 2300, né, para que você veja todas as informações, tire suas dúvidas e, se você achar que é para você, você faz sua matrícula e aprende tudo da defesa francesa comigo, tá bom? Então, link na descrição, clica lá, confira todos os detalhes do curso e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.